Olá, nós estamos recebendo aqui na redação do Exposição Cristã o pastor Pedro Estrela, que está pastoreando a igreja em Venda Nova, na região de Belo Horizonte. O pastor Pedro, ele ministrou oficina aqui, novas formas de evangelização. Nós queremos cumprimentá-lo, pastor, pela sua passada aqui na redação e conversar com a gente um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história e também sobre a oficina. Seja bem-vindo. Amém, muito obrigado. Uma honra. Pastor, é sempre um privilégio, conversar com pastores, com lideranças da Igreja Metodista, pessoas que estão na missão. E você tem uma história missionária também, contar um pouquinho para as pessoas que também estão nos assistindo. Você veio do Rio, é natural do Rio, foi para Belo Horizonte fazer um seminário, é isso mesmo? Isso mesmo. Pode explicar um pouquinho para a gente? Então, foi um tempo de preparação, de treinamento, e um tempo de afiar o machado, para ser produtivo na edificação da igreja, na expansão do reino. E aí, em seguida, comecei a pastorear a igreja local, que eu pastoreio até hoje, há 8 anos. Lá você fez um curso de semi-extensivo, extensivo, 3 anos? Isso, um curso básico de teologia. E aí, em Isso. seguida, eu fiz a complementação em São Paulo. Exatamente. E aí, enquanto você fez a complementação, você já estava nomeado em Venda Nova? Já estava nomeado como evangelista, Na verdade, missionário designado. Isso. Com 19 anos de idade que eu comecei o ministério ali em Venda Nova. Quando você chegou em Venda Nova, como que a igreja hoje, a Igreja Metodista está vivendo a tônica do discipulado? Sim. Como que era quando você chegou lá e hoje, 8 anos depois do seu ministério lá em Venda Nova? A igreja, há 8 anos atrás, apesar de ser uma igreja que tem uma história, são mais de 70 anos de vida e missão naquela cidade, e está inserida num bairro muito populoso. O bairro de Venda Nova é uma grande região com vários subbairros, 300 mil habitantes mais ou menos. E tem crescido muito aquela região, mas a igreja ela não correspondia a esse crescimento. Portanto, era uma igreja com limitações financeiras, estruturais e um grupo bem reduzido de irmãos. Então, o meu trabalho tem sido até então em investir em pessoas, em formar líderes. Eu creio que essa tem sido a chave ministerial ali. Hoje, depois de 8 anos, nós somos uma igreja que tem uma média de 1.500 pessoas e espalhadas também, reunidas em pequenos grupos, espalhados pela cidade e nos cultos de celebração. Então, tem sido uma igreja relevante, que tem tido uma expressão na cidade e temos multiplicado em outras igrejas também, através de projetos de plantação de igrejas. Aqui no Encontro Nacional de Pastores, você ministrou oficina juntamente com a pastora Rosângela Donato, sobre novas formas de evangelização. E eu dei uma passada nas oficinas, pegando algumas falas de vocês, e uma das perguntas que estava lá é por que a igreja precisa crescer, ou por que a igreja vai crescer, Como responder essa pergunta, pastor? Eu diria que a igreja, ela não só pode crescer, como ela deve crescer, porque ela tem a responsabilidade de alcançar os perdidos. Então a igreja ela tem essa vocação missionária e o coração de Deus é um coração que bate por vidas. Então uma igreja que está alinhada com o coração de Deus, ela naturalmente vai se importar com aquilo que Deus se importa, e Deus se importa com os perdidos. Mas eu creio que se for uma igreja de fato saudável, isso vai acontecer naturalmente, um crescimento tanto em qualidade como também em quantidade, na multiplicação de discípulos e discípulas na igreja local. E ser uma igreja que exerce uma voz profética no local onde ela está inserida. Então, nós nunca podemos perder de vista esse senso de propósito e de urgência. O porquê que nós estamos aqui, o porquê que fazemos o que fazemos e a razão de ser igreja. Pastor, a minha função aqui é fazer perguntas. Na sua igreja há a escola dominical? Nós temos a escola dominical, investimos muito no ensino. Então, além da escola dominical, toda a igreja é voltada para ênfase de ensino. Os nossos cultos de celebração, nós temos a prática de pegar livros da Bíblia e estudar de forma expositiva, nas células, nos pequenos grupos. Durante a semana, diversos cursos acontecem e também no domingo pela manhã na escola dominical. E durante todo esse processo de 8 anos, de
de ministério pastoral, de caminhada cristã. O senhor consegue fazer alguma avaliação desse tempo já, ou não, de ministério pastoral? Sim. Olha, eu comecei há 8 anos, como eu disse, bem novinho, com 19 anos de idade, né? Eu creio que tinha tudo para dar errado. Eu substituí um grande pastor naquela igreja e eu não tinha nenhuma experiência. Então eu creio que foi de fato a graça de Deus, o favor de Deus. Mas nesses 8 anos, o que eu tenho de fato guardado no meu coração é que todo pastor, para ser bem sucedido, toda pastora, precisa ter uma visão profética, uma visão de fé a respeito da obra que está edificando. E, de fato, entender que tudo aquilo que Deus nos dá para cumprir o nosso chamado e viver os sonhos do coração dele já está disponível. Então nós precisamos ter esses olhos para enxergar, para perceber. Eu digo o seguinte, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de sementes. Deus não nos dá plantas crescidas, nos dá potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Então, nós nunca devemos desprezar os pequenos começos e o potencial que existe dentro de uma semente. Ok, nós conversamos aqui com o pastor Pedro Estrela, ele é pastor em Venda Nova, na Grande BH, em Belo Horizonte, né? E a gente agradece mais uma vez por ter passado. Eu que agradeço.